Olá, bem-vindos ao canal Uma Galega pelo Mundo. E hoje nós estamos aqui nessa pracinha linda de Vila do Conde para eu convidar você para assistir um vídeo sobre curiosidades de Portugal. Olha, tenho certeza que muita coisa você não conhece. Então vem comigo, Curiosidades de Portugal, parte 1. Dá só uma olhada na livraria mais antiga do mundo. Um lugar cheio de histórias e livros para devorar. A livraria Bertrand do Chiado é o tipo a avó das livrarias, a mais antiga do mundo, segundo o Guinness Book. Desde 1732 está vendendo livros, mesmo depois do terrível terremoto de 1755, que praticamente arrasou Lisboa. E olha que resistência! Ela continua ali, no número 73 da Rua Garré, como símbolo da paixão pela leitura que atravessa séculos. Outra livraria que eu não poderia deixar de citar é a livraria Lelo e Irmão. Aqui também é uma viagem no tempo. Imagine-se em um prédio neogótico erguido em 1906. Entre as paredes antigas, cada detalhe parece ter sido congelado no tempo e nos transporta para séculos atrás. No coração da loja, uma escadaria de madeira esculpida nos recebe, enquanto um vitral no teto derrama uma luz mágica, iluminando este cenário que parece saído de um conto de fadas. E qual é o idioma mais falado em Portugal? O português, certo? Mas olha só, não é só ele. Temos uma outra língua nativa com status oficial e tudo, que é o mirandês. O mirandês conseguiu o posto de segunda língua oficial de Portugal há 25 anos. Essa língua é falada lá na região nordeste de Trás-Montano, especialmente em Miranda do Douro e uma parte de Vimioso. E o mirandês é mais ou menos assim: Buenos dias! Como está? Tudo bem? Obrigado! Parece um pouco espanhol, não é? O que você acha? A língua portuguesa é como uma ponte que conecta mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, espalhados pela Europa, África, América do Sul e Ásia. Agora nós vamos falar sobre um tesouro a céu aberto, as encantadoras calçadas portuguesas, uma obra de arte nas ruas de Lisboa e de muitos outros lugares do mundo também. Mas você sabia que os primeiros mestres calceteiros foram presidiários? É isso mesmo. Lá em 1842, um grupo de grilhetas, lá dentro do castelo de São Jorge, decidiu criar a primeira calçada de calcário. E para a surpresa de todos, o resultado desalinhado e em zigue-zague encantou muito. E encantou tanto que não demorou muito para o governador de armas do castelo, Eusébio Furtado, recebesse verbas para expandir a arte pela cidade. O primeiro local a receber esse tratamento especial foi a Praça do Rossio, naquela época com uma extensão de mais de 8.000 metros quadrados. Desde os tempos antigos, esta cidade tem sido uma verdadeira potência quando se trata desse tipo de pavimento. Em cada esquina, em cada praça, há um pedacinho desse patrimônio português para apreciar. Alguns são verdadeiras obras de arte com detalhes intrincados e outros um pouco mais simples. Desde então, a calçada portuguesa se tornou um símbolo de Lisboa, uma marca registrada que atrai turistas e encanta moradores. É como se cada pedrinha contasse uma parte da história da cidade, uma história que continua a ser escrita a cada passo dado sobre essas belas calçadas. Ok, agora nós vamos falar de delícias portuguesas e suas curiosidades, começando pelos pastéis de Belém. Iniciando pelo babado dos deliciosos pastéis de Belém, aquelas maravilhas que têm uma história de convento para contar. A história do pastel de Belém remonta a mais de 300 anos, mais propriamente ao Mosteiro dos Jerônimos, em Belém, a oeste de Lisboa. Naquela época, as claras dos ovos eram muito utilizadas para fazer hóstias e engomar os hábitos dos religiosos. Então, nos conventos e mosteiros, onde havia uma concentração razoável de pessoas usando roupas engomadas e consumindo e distribuindo hóstias, sobrava uma quantidade gigante de gemas de ovos. E o que fazer com tudo isso? Bem, com muito empenho e criatividade, os monges do Mosteiro dos Jerônimos chegaram a uma receita de pasteizinhos com recheio de creme de ovos, nascendo assim os famosos e deliciosos pastéis de Belém, que na época eram vendidos para a população como forma de subsistência. Quando o mosteiro fechou em 1834, essa receita foi então vendida aos proprietários da Fábrica de Pastéis de Belém, inaugurada em 1837, e é o local mais famoso para provar essas delícias em toda Lisboa. E acredite ou não,
O famoso chá das 5 na Inglaterra tem uma pitada de Portugalidade, sendo levado por uma portuguesa. Que maravilha! O famoso chá das 5, uma tradição britânica tão refinada quanto as joias da coroa. Mas sabia que essa história tem suas raízes lá nas negociações matrimoniais entre reinos? Então eu vou te contar essa história. Em 1662, numa época de monarquia britânica recém-restaurada, a princesa portuguesa Catarina de Bragança, filha do rei João IV de Portugal, conseguiu conquistar o coração do rei inglês Charles II. E não foi só com seu charme, não. Seu dote incluía um verdadeiro tesouro recheado de dinheiro, temperos e chá. Reza a lenda que essas folhas de chá viajaram com ela sob a inscrição de transporte de ervas aromáticas, que por acaso se abreviava TEA, chá em inglês. Claro, essa parte é mais para o folclore do que para a história, mas uma coisa é certa, o chá era um luxo tão grande que só a elite ou os mais ricos podiam se dar ao luxo de saboreá-lo. E na corte real, o chá se tornou o símbolo máximo de sociabilidade, especialmente entre as mulheres da elite. E quem melhor para representar essa tradição do que a própria Catarina? E foi assim que o chá das 5, ou 5 o'clock tea, se estabeleceu como ritual de elegância e sofisticação, uma verdadeira celebração da arte de conviver e apreciar os prazeres simples da vida, que ainda hoje perdura na realeza inglesa. Também não poderia deixar de falar um pouco sobre o patrimônio cultural e musical de Portugal, o fado, uma expressão sublime que ecoa pelas ruas estreitas de Lisboa. A palavra fado vem do latim fatum, que significa destino. Nas vielas e becos da capital portuguesa, onde culturas se misturam e histórias se entrelaçam, o fado encontrou seu lar. É como se as paredes antigas absorvessem os suspiros e lamento dos cantores, transformando-os em melodias que ressoam por séculos. O mais fascinante é que o fado não surgiu de maneira planejada ou ensaiada. Ele brotou de forma espontânea do coração dos liboetas, que, no meio de suas vivências cotidianas, encontraram na música uma maneira de expressar suas alegrias, tristezas e saudades. Um grito de alma, um lamento improvisado que se transformou em arte. Assim como o frevo é patrimônio cultural imaterial do Brasil, assim é o fado, patrimônio cultural imaterial de Portugal. A fadista mais famosa é Amália Rodrigues, a rainha dos fados. Agora eu criei aqui uma listinha de algumas palavras que falamos diferente dos nossos irmãos portugueses. Vem ver! Pão francês, pão biju. Hidrante é boca de incêndio. Acostamento é berma. Caqui é dióspiro. Sapatilha é sabrina. Bala é rebuçado. Apontador é afia-lápis. Aposentada é reformada. Bombeiro é canalizador. Bonde é elétrico. Camiseta é camisola. Cavanhaque é pera. Esparadrapo é adesivo. Privada é retrete. Goleiro é guarda-redes. Grampeador é agrafador. Terno é fato. Açougue é casa de talho. Coleira é trela. Canudinho é palhinha. Pum é breque. Regata é camisola de alça. Bichinho de pelúcia é pelute. Xícara é chávena. Asfalto é alcatrão. Multa é coima. Mamadeira é biberão. E guarda-chuva é chapéu de chuva. Não falei que tinha coisas maravilhosas, as curiosidades de Portugal? Essa do chá, quando eu pesquisei, eu não acreditei, achei fantástico. Então, se você me acompanhou até aqui, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho também para você não perder nenhum vídeo. E não perca também a parte 2, tá bom? Muito grata, cheiro!